paz do Senhor, aqui é o irmão Josué, você está no canal de Teologia de Tudo Um Pouco. E hoje eu vim trazer uma reflexão para as nossas vidas, né? Uma reforma dentro da igreja protestante. Vamos falar sobre esse assunto? Então roda a vinheta. Então, pessoal, eu estou trazendo essa reflexão porque a igreja evangélica, ela passou por mudanças no decorrer da sua história, né? No decorrer da sua fundação, ou seja, lá em Atos 2, depois teve todo aquele período, né? A carta dos apóstolos, depois a pós-morte dos apóstolos, pais da igreja, e foi entrando aí o tempo adentro, até chegar a reforma protestante, e agora no nosso tempo moderno, né, o tempo que a gente vive hoje em 2019. Né? E muita coisa mudou e se passou e foi se criando outras coisas, né, no decorrer desse tempo. E o que é interessante é que tem muitas pessoas hoje que acham que a forma ministerial da Bíblia, né, das igrejas, sempre foi desta forma e desta maneira, mas isso não é uma verdade, isso não é uma realidade, né? Principalmente quando a gente vai ler a Bíblia. Antes de tocar em qualquer assunto, e antes que você discorde do que eu vou dizer, e é um direito que você tem, mas você tem que ter esse direito baseado em fundamentação bíblica, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que acham as coisas e se esquecem de olhar para a palavra de Deus, se esquece de olhar para o que é a palavra do Senhor e o que ela nos ensina, né? Então isso é bem interessante e é assim que nós devemos ver as coisas, o que a Bíblia ensina, o que realmente é importante para as nossas vidas, o que realmente Deus requer de nós, né? Para que a gente possa ter um entendimento bíblico verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? É porque hoje há uma confusão generalizada das igrejas ministerial, tá? A parte ministerial das igrejas. Hoje virou uma confusão, hoje as pessoas veem os ministérios como Deus. Essa que é a verdade, ver os ministérios como Deus. E algumas pessoas vão dizer assim, mas Josué, Deus não escolheu a igreja? E eu vou dizer que sim, Deus escolheu a igreja, mas a igreja universal, ou seja, a igreja inteira e não uma parte da igreja. Né? Não é um ministério X ou Y que vai determinar os parâmetros de como as pessoas têm que ser crente, de como que essas pessoas têm que seguir a Deus, de como essas pessoas se chegam a Deus. Mas é a própria palavra de Deus que vai determinar e vai dizer isso. E eu quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 5, para que vocês entendam o porquê e o motivo de uma nova reforma dentro do protestantismo. Né? Algumas implicações aí sobre essa questão. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, o apóstolo Pedro: eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Eu sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte da glória que será revelada. Aconselho que cuide bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. O que é interessante é que a igreja ela foi passando por algumas mudanças e hoje ela se encontra nesse cenário que a gente está vendo aí. Por que o protestantismo precisa passar por uma reforma e por que você é importante para que isso aconteça? Por que eu sou importante para que isso aconteça? A palavra de Deus ela sempre foi algo que confrontava o sistema religioso, seja a época que for, seja na época de Israel, seja na época dos apóstolos, seja na época medieval, seja na época da reforma, seja na nossa época.
palavra de Deus ela sempre foi uma confrontação, tanto com aqueles que estão no mundo, para que vejam o que é realmente Deus e o que é realmente a palavra, quanto principalmente os de dentro. Ou seja, a palavra de Deus ela sempre foi direcionada para dentro, ou seja, os profetas no Antigo Testamento sempre direcionavam a palavra primeiro para Israel, para o reino de Judá, o reino de Israel, depois que houve a divisão. Depois, quando Jesus Cristo veio, também para os judeus. Depois, os apóstolos, aí sim, foram para os gentios. Mas primeiro, para a igreja, conforme os apóstolos, e antes para Israel. E hoje, há uma dificuldade para que seja pregada a palavra de Deus dentro das igrejas. Por quê? Porque foi criado um sistema religioso hoje que não pode ser tocado, não pode ser confrontado hoje. E a gente vê diversas falhas no sistema e das pessoas que estão na liderança que não querem deixar aquilo para voltar ao que realmente é a palavra de Deus. Eu fico vendo alguns programas, né, de pessoas que trabalham com essa questão de apologética, né, e eles vão defender aquilo que eles creem e que a palavra de Deus fala. Eu acho isso interessante, eu não vou criticar essas pessoas que fazem isso, porque a fé ela tem que ser defendida realmente por aquelas pessoas que realmente creem naquilo. O que eu não acho correto é esses canais do YouTube bater tanto, por exemplo, em Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Voz da Verdade, Mormons, bater tanto nessas religiões e se esquecer dos de dentro, né? Se esquecer, por exemplo, das Assembleias de Deus, se esquecer, por exemplo, das igrejas batistas, se esquecer, por exemplo, das presbiterianas, se esquecer, por exemplo, de igrejas denominacional, o que se denominam evangélicas, cristãs, protestantes, renascer e por aí vai. Eles também deveriam falar sobre essas questões também, tão maçante, né, quanto fazem com essas outras religiões. Por quê? Porque há desvios doutrinários muito graves e muito sérios dentro dessas denominações. Eu vou dar aqui um exemplo, alguns exemplos, por exemplo, que não tem respaldo bíblico, mas que é muito comum dentro dessas religiões que a gente frequenta. Por exemplo, a igreja protestante, se você for pegar o protestantismo, né, quando surge ali a reforma, a igreja ela vai se desvincular da igreja católica em alguns aspectos, por exemplo, não só na questão da idolatria, mas também nessa questão do papado, ou seja, a igreja protestante ela saiu dessa questão do papado, um líder religioso absoluto sobre todos. Mas hoje na nossa igreja moderna, isso é o que mais predomina, ou seja, não mudou nada. Se você olhar para o Papa e olhar hoje para um pastor presidente dentro das igrejas convencionais, eles são iguais. Não há mudança. E por que eu estou falando isso? Porque o Papa ele só sai da onde ele está se ele for morto, né? Se ele morrer ou algo parecido. As igrejas pentecostais, as igrejas que têm esse movimento, eles vão falar que o pastor presidente não é o Papa, né? Mas ele é vitalício. Ninguém tira ele de lá a não ser dentro de um caixão ou se ele renunciar. Caso contrário, ninguém pode tirar ele de lá. Não tem diferença do papado. Todos os outros pastores prestam obediência cegamente ao pastor presidente. Se não fizer isso, ele é retirado, ele é encostado, ele é colocado para o lado, enfim. Então não há mudança hoje. Hoje você pega os grandes ministérios e você vê eles ricos, podres de ricos, com carros de última geração, helicópteros, jatinho, fazendas, patrimônios absurdos e que os membros, propriamente dito, não podem usufruir. Se tiver que usufruir, tem que pagar. Ou seja, a pessoa contribui na igreja, a pessoa dá o seu dízimo lá, a pessoa dá uma oferta, fazem votos, etc, etc, etc. E quando tem que usar algum benefício da igreja extra-templo, ela tem que pagar. Ou seja, é da igreja? É do corpo de Cristo? Quando você vê os evangelhos, por exemplo, quando você vê Atos dos Apóstolos, e é aqui onde eu quero chegar ao ponto, né? Você não encontra a igreja fazendo isso.
Você não encontra os líderes religiosos, os apóstolos, por exemplo, tendo um apóstolo presidente. Você consegue me dizer quem era o apóstolo presidente dos apóstolos? Consegue me dizer isso? O protestantismo bate muito na Igreja Católica por conta do Papa, o Pontífice Máximos. Mas dentro da Igreja Protestante existe o pastor máximo, ou seja, o pastor presidente vitalício com poderes absolutos que pode ditar as diretrizes ou interpretações bíblicas, ou seja lá o que for, segundo a sua boa vontade e o seu querer. Agora eu pergunto, a Bíblia mostra isso? Você consegue achar isso em Atos dos Apóstolos? Cita aqui no comentário qual passagem bíblica, qual dos apóstolos era o apóstolo presidente vitalício? Ou qual igreja que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele vai se dirigir ali a pessoa que está na igreja, que ele é o pastor presidente ou bispo presidente vitalício daquelas igrejas? Você não vai encontrar. Sabe por que você não vai encontrar? Porque isso é estranho às escrituras. Isso não é bíblico, não é bíblico. E ouso dizer que isso é uma doutrina diabólica, porque não está dentro da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, aqui onde a gente leu, em 1 Pedro, no capítulo 5, ele vai dizer que esses líderes religiosos que estavam responsáveis pelaquela igreja, que eles tinham que zelar pelo cuidado da igreja e tudo mais, eles não deveriam usar como sendo dominadores, ou seja, senhores feudais, imperadores, generais, qualquer outro adjetivo que você queira dar nessa questão, mas como exemplo. O apóstolo Paulo, ele usa muito isso. Lá na igreja de Coríntios, quando ele vê que ia escandalizar a igreja, ou ia deixar a igreja desconfortável por ele receber salário daquela igreja, ele abre mão. Ele, por livre e espontânea vontade, ele abre mão. E ele fala isso na carta dele aos Coríntios. Hoje, um pastor presidente, ele não quer abrir mão das regalias dele. Ele não quer deixar aquilo ali. E eu não estou batendo nessa questão de só porque é pastor. Veja bem, qualquer um pode ser rico, qualquer um pode ser bem sucedido na vida. Ele só não pode fazer isso às custas, na desgraça da vida do seu irmão. Você não pode tirar o conforto do seu irmão para que você fique confortável, porque Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João também não fizeram isso. Eles não tiveram um conforto às custas de outros. É muito comum você ver hoje pastores presidentes falando assim, olha, se você está passando por alguma dificuldade, vem aqui que nós vamos orar, problema de saúde, e que é bíblico e é certo. Mas essas pessoas, geralmente, as pessoas que vão lá não têm um convênio médico bom. Mas os pastores presidentes que pregam isso, às vezes até pregadores renomados, que cobram absurdos para levar a palavra de Deus, eles têm. Quando eles vão se tratar, eles vão se tratar lá no Sírio-Libanês, entre outras coisas. Agora, se eu perguntar para você, Jesus fazia isso? Você, com certeza, não tem o que me responder a não ser um alto e claro não. Se eu perguntar para você, o apóstolo Paulo, Pedro, tinha carruagens, tinha coisas exorbitantes, quanto que eles cobravam para anunciar a palavra de Deus? Vocês também não vão conseguir responder nada. Agora, se vocês acham que tem respaldo bíblico, me mostra quanto foi que o apóstolo Paulo, Pedro, cobrou para anunciar o evangelho. Não tem. Né? Você não acha. Mas se achar, põe aí na descrição do vídeo. Gostaria de ver sua opinião. É necessário uma reforma dentro do protestantismo. E como se faz isso? Vivendo a palavra de Deus. Vivendo as escrituras. Tem muitas pessoas que hoje querem serem obreiros dentro da casa do Senhor e que é digno, que a palavra de Deus orienta que isso seja feita, mas dentro de um sistema hoje que não é bíblico. Dentro de um sistema hoje que não tem respaldo bíblico para tal. As pessoas hoje são avaliadas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Uma pessoa não é consagrada hoje ao obreiro por ter uma vida piedosa, por ser uma pessoa temente a Deus, por ser uma pessoa que dê frutos do Espírito. Ela é chamada ao ministério se ela paga convenções, se ela é dizimista na casa do Senhor. Mas se você for pegar dentro das Sagradas Escrituras, dentro da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, e for procurar quais são as regras que Deus estabeleceu para que uma pessoa seja obreiro, não está escrito lá que para ele ser obreiro ele tem que ser dizimista. Leia, pode pegar lá.
Eu quero desafio, põe aí nos comentários, aonde está escrito que para ser obreiro na casa do Senhor, a pessoa precisa ser dizimista fiel. O que a Bíblia vai dizer é que a pessoa ela precisa ser generosa, ou seja, a pessoa ela tem que dar as suas ofertas, ela pode até dar o seu dízimo se ela quiser, mas desde que seja voluntário e não sob pressão e debaixo de ameaça. Então, nós temos hoje que olhar a Bíblia como uma verdade absoluta para a gente que é cristão. Você não precisa concordar com o que eu falo, mas você precisa pelo menos ler a Bíblia e ver se existe evidência suficiente para que o ministério cobra hoje realmente tenha apoio bíblico. Será que tem apoio bíblico? Será que Deus só deixou na mão do clero, ou seja, só daquelas pessoas que estão em patamar alto, as diretrizes para tomar uma decisão de como que a igreja tem que se comportar? Será que isso realmente é bíblico? Será que os apóstolos deram essa autorização para eles? É interessante isso. Será que eles devem cobrar absurdo? Será que eles devem ter vidas luxuosas? Será que a igreja deve ser podre de rica? Será que isso é o que a Bíblia ensina pra gente? Será que o levar o evangelho não é muito mais do que essas coisas que a gente está acostumado? Aí você vai me dizer, mas irmão, hoje a vida, a religião é assim, o que a gente vai fazer? E eu vou dizer, tenha comunhão com seus irmãos, vá na igreja, glorifique a Deus, ajude o necessitado, faça o que a Bíblia manda realmente. Seja uma pessoa piedosa no mundo, seja honesto nas suas coisas. Busque a face do Senhor, mas não se deixe ser enganado, ser arrastado e levado por essas questões ministeriais que não têm apoio bíblico. De pessoas que falam em nome do Senhor, mas a Bíblia nada fala sobre esse assunto, não dá apoio para isso. Olha que situação. Em 1970, 80 e 1990, qualquer pessoa que tivesse uma televisão dentro de casa era tirado fora de comunhão e expulsa, principalmente dentro das Assembleias de Deus. E não foram poucas que foram excluídas dos ministérios. E hoje as televisões estão dentro das igrejas. Aí eu vou perguntar, se as pessoas tivessem olhado para a palavra de Deus, será que teriam cometido esse erro? Não, não teriam, porque a Bíblia nada fala disso. Nós devemos olhar a palavra de Deus. Nós devemos olhar para o que Cristo pede da gente através da sua palavra, através dos seus apóstolos, para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente possa ser realmente cristão. E tenha certeza, não é porque você vai parar de dar luxo a um ministério que o evangelho vai parar. Os apóstolos não tiveram nada, os apóstolos não tiveram fazenda, os apóstolos não tiveram helicóptero, os apóstolos não ficavam em cima de púlpitos com cadeiras mais largas do que o banco do seu carro inteiro. Eles não tinham isso. Eles eram pessoas comuns que andavam pelo meio do povo, que evangelizavam, que eram naufragados, que ficavam à mercê, que eram esbofeteados, que não tinham recursos financeiros, que se dedicavam realmente ao evangelho. E foi através desse formato que o evangelho cresceu. Foi através desse formato que o evangelho cresceu. Hoje nós vemos festividades a rodo, pessoas dando festas e mais festas e por aí vai. Não que isso seja errado, mas esse não é o propósito do evangelho. O propósito do evangelho é a pessoa levar a palavra de Deus, ter comunhão entre si, fazer com que realmente o evangelho prospere, mas nós não podemos ficar e ser ricos à custa dos outros. Nós não podemos deixar de ajudar os nossos irmãos que realmente precisam para dar algo para alguém baseado em que eu serei abençoado. Jesus contou a parábola do bom samaritano. E isso ainda é para nossas vidas. Lá diz claramente que o sacerdote passou de largo, que o levita passou de largo, ou seja, toda a parte religiosa passou de largo. E aí o samaritano, aquela pessoa que as pessoas não gostavam, que diziam que ela não era cristã, que dizia que ela não era boa, foi ela que ajudou, foi ela que estendeu a mão. Então nós precisamos aí ver algumas coisas. Você já leu as 95 teses de Martim Lutero? Já leu as teses dele?
Dá uma lida, veja lá o que se aplica ao papado daquela época, se aplica hoje no protestantismo. Não está muito diferente, não. Está muito parecido, está muito igual ali. Não se iluda com o que as pessoas falam. Eu falo em nome de Deus, eu tenho poder para te amaldiçoar e para te abençoar. Esquece isso daí, meu irmão. Esquece isso daí, isso não é o evangelho. Isso daí é coisa da carne. As pessoas gostam de ter domínio sobre outras. O ser humano, ele não quer, por sua natureza ser caída, que as pessoas sejam livres em Cristo. Mas elas querem amarrar essas pessoas de alguma forma, de algum jeito ter poder e domínio. É muito. A gente fica olhando assim, a gente vê quando a pessoa fala, olha para o lado, olha para o outro, levanta, senta. Você não encontra isso nos evangelhos. Você não vai encontrar isso. Porque não é isso que o evangelho prega. Que Deus abençoe e que a gente tome um outro rumo aí, porque a gente precisa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.